Bom dia. Antes de começar a nossa aula, eu quero informar que esse slide ele vai estar disponível no sistema para vocês, tá? Eu já havia enviado esse slide, mas eu vou enviar novamente. Por quê? Porque eu fiz algumas modificações nas imagens, nos tópicos, tá bom? Então, eu vou reenviar esse slide para o sistema. E essa videoaula, ela também vai estar disponível na plataforma da faculdade. Então, mais na frente, quando eu for enviar, tá? Quando eu estiver enviando, eu falo com vocês e explico direitinho como é que isso vai funcionar, ok? Bom, então hoje a gente vai falar sobre respiração celular. E eu começo com essa parte conceitual de respiração celular, tá? Então, a respiração celular é um processo que vai acontecer dentro das células do nosso corpo, tá? Com o principal objetivo de obter energia. Então, é um processo essencial para as funções vitais do nosso corpo. Esse processo, ele consiste basicamente em quê? Extrair, absorver, obter energia de moléculas de substâncias orgânicas, né? Então, o principal exemplo que a gente tem aqui de uma substância orgânica que pode nos fornecer energia é o carboidrato. Então, o carboidrato, o principal exemplo de carboidrato, glicose. Aonde é que a gente acha glicose? Aonde é que a gente acha esse carboidrato? Na nossa alimentação, no arroz que a gente come, no macarrão que a gente come, tá certo? No pão que a gente come. Então, esses alimentos, eles são alimentos ricos em carboidrato, ou seja, são alimentos ricos em glicose. E são alimentos que vão nos dar energia, que vão dar energia para nossas células, tá? Os lipídios são fonte de energia? São. Os lipídios também são fonte de energia. Qual a diferença entre a energia fornecida pelo carboidrato e a energia fornecida pelo lipídio? Bom, a diferença é somente uma. Na verdade, são várias diferenças, mas a principal é que o carboidrato, ele nos fornece uma energia rápida, imediata. Então, a gente come, a gente quebra, absorve a glicose e já utiliza ela como fonte de energia, de forma rápida. Então, para agora, eu quero energia para agora. Se eu quero energia para agora, a principal fonte é o carboidrato. Tá bom? O lipídio não. O lipídio ele é uma fonte de energia a longo prazo, tá? Então, por exemplo, se eu passar vários dias sem comer e eu acabar com o meu estoque de glicose, aí sim é que eu vou passar a consumir as minhas moléculas de gordura, meu lipídio. Tá bom? Então, é como se fosse assim, o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia e o lipídio é a nossa segunda fonte de energia, mas ambos, são fonte de energia. Os dois trabalham fornecendo energia para o nosso corpo, só que em momentos diferentes, tá? Em tempos diferentes também, tá certo? Então, antes de começar a falar de fato sobre respiração celular, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a molécula de glicose. Então, a glicose é um carboidrato, tá bom? E ela representa a nossa principal fonte de energia. Então, sendo a glicose a nossa principal fonte de energia, ela vai participar do processo de respiração celular. Então, só uma coisa para a gente não ficar na dúvida. No ser humano, nos animais, também em alguns fungos, a glicose, ela vai ser utilizada, ela vai ser quebrada, tá bom? Para produzir energia. Nas plantas, o processo é inverso, é o contrário. Então, a planta, a gente não tem a capacidade de produzir a nossa glicose, então a gente tem que consumir na alimentação. Mas para a planta é diferente. A planta, ela tem a capacidade de produzir a glicose dela, tá? E de produzir a energia dela. Então, para a planta, funciona o contrário, A gente utiliza a glicose para produzir energia,
tá? E a planta produz a sua própria glicose. E com isso produz sua própria energia, tá? Então, por isso que as plantas são seres independentes, porque eles têm a capacidade de produzir a sua própria energia. Por quê? Porque eles produzem a sua própria glicose. Nós não temos essa capacidade de produzir a nossa glicose, por isso que a gente tem que buscar essa fonte, essa molécula, né, em fontes de alimento, na alimentação, tá certo? Só voltando aqui rapidinho, essa imagem aqui, ela representa uma molécula de glicose, tá? Então, vocês ainda vão estudar bioquímica e aí vocês vão falar melhor sobre ela, tá bom? Eu coloquei esse esquemazinho só para a gente entender melhor como é que a glicose ela vai atuar no nosso corpo. Então, de forma bem resumida e bem simples, a glicose ela percorre os seguintes caminhos, né? Primeiramente, a gente está almoçando, vou dar os exemplos como se fosse o nosso dia a dia. Estamos almoçando. Lá no nosso prato, a gente tem arroz, a gente tem feijão e a gente tem carne. Então, a gente tem fontes de proteína, fontes de carboidrato, fibras também, né? Ótimo. Esse arroz que a gente ingeriu, né? Que é a nossa fonte de carboidrato, ele vai para o estômago e para o intestino, onde ele vai ser o quê? Digerido. Então, ele vai sofrer o processo de digestão. Essa digestão é justamente para quebrar as moléculas do carboidrato, tá? O carboidrato ele vem como uma molécula muito grande, várias moléculas de glicose ligadas uma na outra. Então, o que eu faço? Eu quebro essas moléculas de glicose para elas ficarem separadinhas umas das outras. E aí, justamente esse o nosso processo de digestão, quebra dos carboidratos. Pronto. Depois que eu digeri esse alimento e eu separei as moléculas de glicose, eu faço o quê? Eu vou começar a absorver essa glicose. Então, o que é a absorção? A absorção de uma molécula, de uma substância, é justamente quando essa molécula ela sai do teu estômago, sai do teu intestino e passa para a corrente sanguínea. Então, ela está agora na sua corrente sanguínea para ser distribuída pelo corpo. Então, isso é absorver algo, tá bom? Então, a glicose ela vai sair do intestino e vai para a corrente sanguínea. Para ser o quê? Então, nesse caso, ela foi o quê? Absorvida. E agora ela vai ser distribuída para as células que precisam de energia, tá? Bom, mas antes de ser distribuída, é importante que vocês saibam que essa glicose, ela está na corrente sanguínea agora, né? E aí ela pode percorrer dois caminhos diferentes. O primeiro caminho, essa glicose, ela vai ficar na corrente sanguínea e ela vai ser distribuída. E ela vai ser usada como fonte de energia imediata, tá? Então, a gente tá fraquinho, tá debilitado, tá doente, com fraqueza. A gente come uma comidinha rica em carboidrato para dar aquela força. De imediato, você já começa a se sentir bem, mais disposto. Por quê? Porque aquele carboidrato, ele foi a sua fonte de energia imediata. Aquela glicose, uma parte dela, foi utilizada como fonte de energia imediata. Bom, e a outra parte? Tá? A outra parte, gente, o nosso corpo ele é muito esperto e muito inteligente. Então, ele sabe que ele supõe que a gente vai passar várias horas sem comer, né? Então, ele pensa, rapaz, eu não sei quando é que essa pessoa vai comer de novo. O que eu vou fazer? Eu vou guardar um pouquinho de glicose. Eu vou guardar, porque vai que ele não vai comer agora. Então, como é que as células vão trabalhar? Então, o que o corpo faz? Guarda glicose, armazena a outra parte de glicose. E esse armazenamento, ele é feito principalmente no fígado. Então, a partir do momento em que a glicose ela é armazenada, né, no fígado, a gente não chama mais de glicose, a gente chama de glicogênio.
Então, o que é o glicogênio? Glicogênio é a glicose que a gente tem armazenada no fígado. Caso você passe várias horas, vários dias sem comer, você vai consumindo essa glicose que estava armazenada no seu fígado. É por isso que ninguém morre se passa 2 dias sem comer ou 3 dias sem comer. Tá? Por quê? Porque essa pessoa possivelmente, né, tinha glicose armazenada no fígado dela. Então, o corpo dela ficou utilizando naquele período a glicose que estava armazenada no fígado, o glicogênio, tá bom? Certo, então a gente viu que a glicose estava no sangue, que ela pode percorrer dois caminhos distintos. Ou ela continua no sangue e vai ser usada como energia imediata, né? Ou ela vai ser armazenada no formato de glicogênio no fígado. Então, essa glicose que está sendo armazenada, a gente não vai falar muito sobre ela, não. A gente vai falar sobre essa glicose que foi usada como fonte de energia imediata, tá? Então, a gente vai falar bem dessa glicose aqui, né, que foi utilizada como fonte de energia imediata. Para essa glicose ser usada como energia imediata, ela teve que passar por o processo de respiração celular. Então, é essa glicose que está livre na corrente sanguínea, vai entrar na célula, né, e dentro da célula, ela vai participar do processo de respiração celular para produzir essa energia imediata. E aí, a nossa aula é só para explicar para vocês como que a glicose participa desse processo de respiração celular e como que ela ajuda a produzir energia para o nosso corpo, tá bom? Bom, então nós temos 2 tipos de respiração. Nós não, desculpem, né? Os seres vivos da Terra, eles possuem 2 tipos, existe uma classificação para 2 tipos de respiração. A respiração ela pode ser aeróbica e a respiração pode ser anaeróbica, tá? O que seria uma respiração aeróbica? É uma respiração que necessita da presença de oxigênio. Então, essa respiração só acontece se tiver oxigênio. E a respiração anaeróbica é uma respiração que não precisa de oxigênio. Ela acontece normalmente sem o oxigênio, tá? Nós, seres humanos, os animais, tá? Todos nós realizamos respiração aeróbica, tá? Bactéria também faz respiração aeróbica. As plantas, elas são os principais exemplos de seres, né, vivos que realizam respiração anaeróbica. Então, eles fazem uma respiração, né, sem a presença do oxigênio. Essa imagem, ela mostra bem isso para vocês, né? Então, vamos lá. Isso aqui é a fórmula da glicose, e aqui a gente tem o gás oxigênio. Eu pego essas 2 moléculas, glicose com oxigênio, e transformo em gás carbônico, água. Nessa imagem não tem, mas botem um maisinho aqui quando estiverem estudando e coloquem energia. Então, gás carbônico, água e energia. Tá certo? Então, isso aqui é um tipo de respiração aeróbica, onde eu preciso da presença do gás oxigênio para produzir gás carbônico, água e energia. Certo? Por isso que é importante, quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente manter uma respiração adequada durante o exercício. Respirar de forma adequada, né? Respirar bem. Por quê? Porque a gente precisa que o oxigênio entre no nosso corpo, chegue até as células para participar desse processo de respiração celular. E é justamente através desse processo de respiração celular que as células vão ter energia, que os músculos vão ter energia para poder fazer aquela atividade física, tá bom? Então, tá aí a importância de uma boa respiração.
Bom, então aqui em cima a gente tem a respiração aeróbica, né? E agora a gente vai para a respiração anaeróbica. Bom, se vocês observarem, o início da reação a gente tem o quê? Gás carbônico e água. Não temos oxigênio, né? Para iniciar a reação. E aí, como produto, eu tenho o quê? Glicose e oxigênio, certo? Mas, para realizar essa respiração, eu não preciso de quê? As plantas não precisam de quê? De oxigênio. Então, elas fazem respiração anaeróbica justamente por isso. Porque para iniciar a respiração celular, elas não precisam de gás oxigênio. Já nós, para iniciarmos a respiração celular, precisamos de gás oxigênio. Tá bom? Outra coisa bem importante que diferencia bem esses dois tipos de respiração é que a gente usa a glicose para produzir energia. Então, ela vem aqui, ó, no início da reação. Nas plantinhas, a glicose ela é um resultado da respiração. Então, ela está aqui no finalzinho da respiração. Tá? Então, ó, as reações se invertem. Se vocês observarem bem, as reações elas são invertidas. Tá? Então, na respiração aeróbica, eu tenho glicose mais oxigênio, que vão se unir e formar gás carbônico e água, e energia também, né? E na fotossíntese, eu tenho o quê? O contrário. O gás carbônico e a água é que vão se unir para formar o quê? Glicose e oxigênio. Tá bom? Por isso que as plantas são importantes para a Terra, para o mundo, porque elas fornecem oxigênio, né, para a atmosfera, né, para o meio ambiente. E isso é muito importante para a gente, para manter a nossa vida, certo? Então, como nós não somos plantas, né, então nosso objetivo é falar sobre a respiração aeróbica, né, que é justamente a respiração que utiliza o oxigênio para a produção de energia. Bom, esse tipo de respiração é a respiração utilizada pela maioria dos seres vivos, tá bom? Então, grande parte dos seres vivos na Terra, eles realizam esse processo para obter energia. Essa respiração aeróbica é justamente a quebra de glicose para a produção de energia, né? E nesse processo de respiração aeróbica, a gente tem várias reações químicas que são realizadas por várias enzimas e várias coenzimas também, que não vem ao caso, a gente sabe o nome de cada uma delas, tá? Mas só para vocês saberem que não é uma reação muito simples. Então, não é uma única reação química. Para se chegar àquele produto final, onde a gente tem o gás carbônico, a água e a energia, né? Essa glicose e esse oxigênio, eles passam por uma série de reações químicas, várias reações químicas. Então, aqui é a fórmula bem resumida, mas não é só isso aqui não, tá? Então, são várias reações químicas que vão permitir a formação de gás carbônico, água e energia. Tá? E aí, para essas reações químicas acontecerem, a gente tem a participação de várias enzimas, de várias coenzimas que ajudam nesse processo. Então, a fórmula que eu já expliquei para vocês, vou mostrar de novo, é o quê? Glicose, o nosso corpo utiliza glicose, que vai vir de onde? Da nossa alimentação, que vai entrar na célula, né? E oxigênio, que vai vir de onde? Da respiração, que também vai entrar na célula. Então, as células utilizam essas duas moléculas para produzir o quê? Gás carbônico. Ótimo. O gás carbônico vai acontecer o quê com ele? Quando ele é produzido, né? Ele sai da célula, vai para a corrente sanguínea e vai ser eliminado na respiração. Na respiração, a gente não absorve oxigênio e elimina gás carbônico. Pronto. Então, o oxigênio que a gente absorve vai lá para a célula para ajudar no processo de respiração celular. E o gás carbônico que a gente produz na respiração celular, a gente vai eliminar na respiração, tá bom? Água.
Essa reação química entre a glicose e a água, essa reação química entre a glicose e o oxigênio também produz água. Qual a importância da água para a célula? A água, ela também participa, a água que vai ser formada, ela também participa desse processo de formação de energia, tá? Além de atuar na própria célula mesmo, lá no citoplasma, formando citoplasma. Tá? Então, é importante para o corpo, de uma forma geral. Vai atuar na célula, no citoplasma, preenchendo a célula no citoplasma, e também vai ajudar nessa produção de energia. O nosso corpo ele não é feito basicamente por água, né? Em grande parte por água, pronto. Então, a gente tem a formação de água, né? Na reação química entre glicose e oxigênio. E para finalizar, a gente tem a energia. ATP, adenosina trifosfato. Então, ATP, gente, é o que a gente chama de energia para a célula. Então, sempre que vocês virem por aí, produção de ATP, a célula produziu ATP, a célula está produzindo ATP, quer dizer o quê? Energia. A célula está produzindo energia. Então, ATP é a sigla que resume, né, a produção de energia para a célula, para o nosso corpo também, né? Porque se a célula trabalha, o nosso corpo funciona. Então, a glicose, juntamente com o oxigênio, elas formam isso tudo. Formam gás carbônico, formam água, né? Formam gás carbônico, formam água e formam energia, que é o nosso ATP. Ok? Então, isso aqui é o resumo, é a fórmula, né, da respiração celular bem resumida. Então, a respiração celular, eu falei para vocês, né, que era uma fórmula bem resumida. Por quê? Porque é um processo bem complexo. Inclusive, a respiração celular é um processo que envolve 3 etapas. Então, ele é dividido em 3 etapas. Primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, ciclo de Krebs. Terceira etapa, fosforilação oxidativa. Eu coloquei essas 3 etapas de uma forma bem resumida, bem simples para vocês aqui nessa aula, tá? Vamos falar aqui sobre a primeira, que é a glicólise. Então, o que seria a glicólise, né? Bom, pelo próprio nome, já dá para vocês terem uma ideia. Glico vem de glicose. Lise vem de quebra. Então, a gente tem quebra da glicose, tá bom? Por isso que o nome é glicólise. Bom, então o que acontece nessa etapa? Nessa etapa, primeira coisa que a gente tem que saber. Essa etapa de glicólise, ela acontece no citoplasma da célula. Tá? Vou já mostrar uma imagem para vocês, para explicar isso melhor. Mas de antemão, é uma etapa que acontece no citoplasma da célula. E as outras 2 etapas, elas vão acontecer dentro da mitocôndria da célula. Mas essa etapa de glicólise acontece no citoplasma. Como eu falei para vocês, a glicólise ela é a quebra da glicose, né? E aí, nessa etapa aqui, a glicose ela vai ser quebrada em 2 moléculas menores, que é o que a gente conhece, você já deve ter ouvido falar sobre isso, que é o ácido pirúvico ou piruvato. Então, a glicose ela vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, tá bom? E aí, depois dessa quebra, em que eu formo 2 moléculas de piruvato, é a mesma coisa que eu dizer que, quando eu quebrei a glicose e transformei ela em 2 moléculas de piruvato, eu produzi 2 moléculas de energia, 2 moléculas de ATP. Tá? Então, a reação química seria essa. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui a glicose inteirinha e ela vai sofrer o processo de glicólise. Quando ela sofre esse processo de glicólise, se vocês observarem, a gente tem a participação de algumas outras moléculas, né? Que é o NAD, o ADP.
Todas são moléculas que vão ajudar a quebrar a glicose. E aí, depois que essa glicose é quebrada, eu tenho o quê? 2 moléculas de piruvato. 2 moléculas de piruvato. Tá bom? Ou ácido pirúvico. Resumindo, eu tenho 2 moléculas de ATP. Então, na glicólise, eu só consegui formar 2 moléculas de ATP. É pouco? É pouco. Mas pelo menos eu já iniciei o processo de respiração celular. Então, essa aqui é a primeira etapa da respiração celular, tá bom? Segunda etapa da respiração celular. Essa etapa acontece dentro da mitocôndria da célula. Então, a glicólise acontecia no citoplasma, o ciclo de Krebs já acontece dentro da mitocôndria. E aí, nessa etapa, cada piruvato ou ácido pirúvico, originado na primeira etapa, entra na mitocôndria e passa por uma série de reações químicas que irão resultar na produção de mais moléculas de ATP. Então, eu vou explicar na imagem mais na frente. E para finalizar, a gente tem a fosforilação oxidativa. Essa aqui, gente, é a terceira e última etapa, tá? Essa etapa, ela também acontece dentro da mitocôndria e ela também é responsável pela produção de energia. Só que nesse caso, a fosforilação oxidativa é a etapa que mais produz energia, tá bom? Nessa etapa são formadas moléculas de água, né? A água, ela vai ajudar também na formação do ATP. E essa etapa de fosforilação, ela é responsável pela maior parte do ATP produzido pela célula. Então, professora, eu não entendi muito bem essas 3 etapas. Vão entender agora na imagem. Antes de mostrar, a primeira imagem é essa aqui. Rendimento energético da respiração aeróbia, ou aeróbica, mesma coisa. Então, vamos lá. Eu tenho as 3 etapas, glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Eu quero só mostrar para vocês quanto ATP cada uma produz, tá? Então, a glicólise, a gente lembra que ela só produz 2 moléculas, porque ela só quebra a glicose em 2 partes, que são as 2 moléculas de piruvato. Então, a glicólise produz 2 moléculas de ATP. O ciclo de Krebs, do mesmo jeito, só produz 2 moléculas de ATP. Mas a fosforilação oxidativa, que eu falei para vocês que é a etapa que mais produz energia, ela é responsável pela produção de 34 moléculas de ATP. Então, essa etapa aqui é a etapa mais importante para a respiração celular. Por quê? Porque é a etapa em que mais se tem produção de ATP. Então, são produzidos nessa etapa 34 moléculas de ATP. E aí, no total, a célula termina o processo de respiração celular com 38 moléculas de ATP produzida. Tá? Eu estou falando disso em uma única respiração celular, utilizando uma única molécula de glicose. Imaginem que todas as células fazem isso. E fazem isso várias vezes durante a nossa vida inteira. Milhares de vezes. Por quê? Porque a gente precisa de energia toda hora. Então, toda hora a célula faz o processo de respiração celular. E toda hora ela está aqui produzindo 38 moléculas de ATP. E passando por essas 3 etapas. Certo? Por isso que nas dietas, né, os nutricionistas, eles não tiram totalmente o consumo de carboidrato. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de carboidrato. Tanto que você passar vários dias sem comer nenhum carboidrato, você fica fraco. Você não consegue fazer atividades normais que você faria, né, se estivesse se alimentando bem. Então, nosso corpo necessita de carboidrato. Claro, né, eu estou falando de carboidrato em quantidades normais. A gente engorda com carboidrato que a gente consome ele de forma exagerada. E aí, esse carboidrato exagerado, quando a gente consome o carboidrato de forma exagerada, uma pequena parte dele vai para a respiração celular e a outra parte maior vai toda para o fígado.
E aí o fígado não sustenta esse monte de carboidrato. O que é que ele faz? Transforma em gordura e manda para os adipós, para o tecido adiposo. Entendeu? E a gente começa a formar tecido adiposo. Então, isso só acontece porque a gente exagera no consumo de carboidrato. Mas se a gente consumir só o que a gente vai utilizar como energia para o nosso corpo, né, a gente não tem esse armazenamento de glicose. E aí a gente não forma gordura com ele, tá certo? Essa imagem, a gente já viu ela na aula passada. É só para mostrar para vocês, relembrar aqui. Aqui é uma célula eucarionte, porque ela tem núcleo, tá bom? É uma célula eucarionte, então nosso DNA está todo aqui dentro do núcleo. Essa célula tem retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso, tá bom? Tem complexo de Golgi, tem os lisossomos, tá? Tem centríolo e tem a mitocôndria. E aí, envolvendo todas as organelas, a gente tem o citoplasma. Então, essa parte rosinha aqui é tudo água. Citoplasma, né? Que envolve essas organelas e preenche a célula. Ótimo. Então, gente, a glicólise, ela vai acontecer aqui nessa região de citoplasma, tá bom? Já o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa acontecem aqui, dentro da mitocôndria, bom? Outra coisa bem importante, essa célula aqui, por exemplo, ela é uma célula que tem muitas mitocôndrias, né? Então, é normal que as células tenham várias mitocôndrias. Por quê? Porque quanto mais energia essas mitocôndrias produzem, melhor. Então, as células realmente têm muitas mitocôndrias. A gente está falando de célula animal. E os músculos, eles são as células musculares, são as células que mais têm mitocôndrias. Elas praticamente só têm mitocôndria. Por quê? Porque são as células que mais precisam de energia. A gente se movimenta, a gente faz tudo com o auxílio do músculo. Então, o músculo é uma estrutura do nosso corpo que realmente precisa de muita energia. Portanto, suas células são muito ricas em mitocôndrias, tá? Para produzir muita energia. Então, esse aqui seria um resumo bem simples, tá bom? Da respiração celular. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma célulazinha normal. Essa célula tem a mitocôndriazinha dela. Citosol é a mesma coisa de citoplasma, tá? E aqui eu tenho o citoplasma, que é o que envolve as organelas e preenche a célula, certo? A gente vai se alimentar e vai absorver glicose, e a gente vai respirar e vai absorver oxigênio. Então, essa glicose e esse oxigênio, eles vão entrar na célula, em todas as células do nosso corpo, para que a célula realize a respiração celular. Então, aqui dentro da célula, a gente passa para cá agora. Aqui dentro da célula eu tenho o quê? No citoplasma está acontecendo o quê? Glicólise. Quebra de glicose em 2 moléculas de piruvato. Isso gera energia, Gera, no caso, 2 moléculas de ATP. Tá bom? Ótimo. Esse piruvato, essas 2 moléculas de piruvato que foram produzidas a partir da quebra da glicose, elas saem do citoplasma e agora entram na mitocôndria. E aí, essas 2 moléculas de piruvato que entraram na mitocôndria vão passar agora pela segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Então, lá no ciclo de Krebs, né, que acontece dentro da mitocôndria, eu tenho a produção de quê? De mais 2 moléculas de ATP, que é energia. Ótimo. Depois do ciclo de Krebs, né, eu tenho o que? A fosforilação oxidativa. E isso vai acontecer com o auxílio de uma enzima chamada de NADH. Essa enzima que vai realizar, né, tanto o ciclo de Krebs quanto a fosforilação oxidativa. Tá? E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa. É uma etapa muito importante? Sim, é uma etapa muito importante. Por quê? Porque é a etapa que mais produz ATP. Então, a gente tem aqui o que?
34 moléculas de ATP sendo produzidas por uma única etapa, que é qual? Fosforilação oxidativa. E essa etapa também acontece dentro da mitocôndria, certo? Bom, então, vamos lá. As 3 etapas: glicólise, fora da mitocôndria, ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria, fosforilação dentro da mitocôndria. Quando eu terminar a fosforilação, eu finalizei a respiração celular. E aí eu tenho como produto o gás carbônico e a água. Essa água vai ser usada pela célula, por exemplo, no citoplasma, e pelo nosso corpo também de forma geral. E esse dióxido de carbono, ele vai sair da célula, vai cair na corrente sanguínea e vai ser eliminado na respiração, na nossa respiração normal, tá? No ato de inspirar e expirar. Então, ele vai sair na expiração, tá certo? Na expiração, porque o normal é que entre oxigênio e saia gás carbônico. Então, na inspiração, o oxigênio entra, participa desse processo de respiração celular, produz dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e o gás carbônico vai sair aonde? Na expiração. Tá bom? Então, a gente fala do processo de respiração normal do nosso corpo como se fosse bem simples. Ah, eu vou inspirar oxigênio e vou expirar gás carbônico. Mas como é que acontece essa troca de oxigênio para gás carbônico? Então, o processo é justamente esse, respiração celular. Essa troca de oxigênio para gás carbônico vai acontecer dentro das células na respiração celular. E se a respiração celular não acontecer, você não consegue expirar o gás carbônico, tá bom? Porque o gás carbônico é um produto da respiração celular. Tá? Então, não é tão simples como a gente pensa. Fisiologicamente falando e biologicamente falando, não é tão simples, né? O oxigênio, ele passa por todo esse processo para poder gerar o gás carbônico, tá? Que a gente vai expirar. Isso acontece rapidamente, é tanto que a gente inspira e expira rapidamente. Para finalizar aqui, a gente vai falar rapidinho de estruturas e organização das mitocôndrias, né? Então, as mitocôndrias, elas são umas organelas arredondadas, né? Meio alongadas. Elas estão presentes no citoplasma das células eucariontes. Não existe mitocôndria nas células eucariontes, né? Não vai existir nas células procariontes. São mais numerosas em células musculares, então eu falei para vocês, quanto mais, por exemplo, o músculo é uma estrutura que precisa de muita energia, porque é ele que sustenta o nosso corpo, então tem que ter muita energia. Então, nas células musculares, a gente realmente tem muitas mitocôndrias, tá? Porque precisam de muita energia. Com relação à estrutura, vou mostrar aqui para vocês, mais na frente eu explico melhor a estrutura. A mitocôndria, ela possui um DNA próprio, né? Também tem ribossomos dentro dela. As mitocôndrias não existem em célula vegetal. Tá? Sabe por quê? Porque a célula vegetal, as plantas, elas fazem fotossíntese e elas não precisam da mitocôndria. E, além de produzir, de realizar esse processo de respiração celular, as mitocôndrias, elas também têm outras funções, como, por exemplo, produzir hormônios, né? Como esteroides, que são o quê? Progesterona, testosterona, estrogênio, tá bom? E elas também participam elas participam do processo de apoptose. O que é isso? A mitocôndria, ela é responsável por determinar a morte da célula. Então, quando a célula já estiver velha, não estiver mais conseguindo fazer a respiração celular, ou seja, se ela não vai ter mais energia, a mitocôndria, ela realiza um processo de morte celular programada, que é o que a gente chama de apoptose. Então, ela programa a célula da morte, a morte da célula, desculpa. Ela programa a morte da célula, para que uma nova célula venha e preencha aquele lugar. Então, as células velhas, elas vão morrendo, né, para que novas células apareçam, células jovens apareçam, tá? E aí, quem participa desse processo de apoptose
é a mitocôndria. Então, aqui a gente tem uma mitocôndria, né? Então, com relação à estrutura dela, eu tenho aqui uma membrana externa e eu tenho uma membrana interna. O DNA dela vai estar justamente dentro dessa membrana interna, tá bom? E aí, dentro dessa membrana interna, a gente tem um espaçozinho, que é onde vai estar o DNA e os ribossomos. E aí, esse espaço interno aqui a gente chama de matriz mitocondrial, tá bom? Então, isso aqui seria a estrutura de uma mitocôndria. Essa imagem é só para deixar bem fixado para vocês que a glicólise acontece fora da mitocôndria. A gente tem a quebra de glicose em 2 moléculas de piruvato, produzindo 2 moléculas de ATP. O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa acontecem dentro da mitocôndria. No ciclo de Krebs, eu tenho a produção de 2 moléculas de ATP e na fosforilação oxidativa, eu tenho a produção de 34 moléculas de ATP, totalizando 38 moléculas de ATP na respiração celular, ok? Para finalizar, eu quero só falar um pouquinho sobre fadiga muscular, né? Então, professor, vocês podem ter essa dúvida. Professora, se a célula produz energia para os músculos, por que às vezes esses músculos ficam sem energia? Por que acontece a fadiga muscular? Então, a fadiga muscular, ela acontece justamente porque as células não recebem a quantidade de oxigênio que elas precisam para realizar a respiração celular. E aí, ao invés de fazer respiração aeróbica, elas passam a fazer respiração anaeróbica. E nessa respiração anaeróbica, elas vão produzir uma substânciazinha chamada de ácido lático, que é o que a gente chama também de fermentação lática. E é esse ácido lático que vai se acumulando no músculo e vai provocando dor. Então, a fadiga muscular é a produção desse ácido lático. Mas eu não vou falar muito sobre isso, por quê? Porque a atividade de vocês é justamente com relação a isso aqui, fermentação lática, fadiga muscular. E aí, na próxima semana, depois que vocês realizarem a atividade, eu venho e explico melhor sobre fadiga muscular, tá bom? Então, por enquanto, por hoje é isso. Eu espero que vocês assistam a aula, gostem da aula, entendam que é o principal, né? Compreendam o conteúdo. E eu vou estar disponibilizando essa videoaula na plataforma da própria faculdade, tá bom? Então, beijos, tenham um bom dia.